Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Eu lhes dizia, quando nós começávamos a ler a história dos patriarcas, que algumas vezes nós vamos encontrar neles alguns episódios, algumas características tão humanas, ou ainda diríamos assim, para ser honesto, de uma humanidade decadente, que para nós é algo assim que pode nos deixar surpreendidos, escandalizados. E eu lhes dizia, primeiro, não projetemos os nossos conceitos de pessoas que já conheceram Cristo, que temos 2000 anos de história de igreja, na comunidade do Antigo Testamento. Respeitemos o tempo e a história, mas também denota isso que eles foram escolhidos por graça de Deus, e que mesmo aquilo que para nós parece um grande pecado, não é imputado a eles como pecado. Então, nós vamos ver que uma parte da leitura que não aparece na nossa leitura semi-contínua do Gênesis é aquela de quando Sara perde a esperança, e Abraão também, de ter um filho. Então, ela mesma vai instigar o seu marido a ter um filho, para ter um herdeiro com a escrava Agar. Então, depois disso, do nascimento desse filho Ismael, que é o primeiro, então, filho de Abraão, vai nascer Isaque, o filho da promessa. E Abraão, nesse momento, tem 100 anos quando nasce Isaque. Então, no dia que o menino foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Sara, porém, viu o filho que a egipciana Agar dera a Abraão brincando com Isaque. E ela vai dizer assim para Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Vejam que ela mesma quis a concepção deste filho e ela mesma vai falar isso para Abraão. Mas veja que interessante, Abraão que ficou muito desgostoso com isso, mas Deus vai dizer: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava, atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ou seja, Ismael é também filho, mas o filho que vai dar continuidade à promessa é Isaque. Mas veja que aquilo que parece um absurdo, que é o desejo de Sara, Deus vai dizer para que seja atendido. E por causa dessa frase, o povo de Israel coloca Sara entre as profetisas do Antigo Testamento. Naturalmente, que ele só tem Antigo Testamento. Então, as 7 profetisas de Israel são Sara. 3 que são chamadas na Bíblia propriamente de profetisas: Miriam, Débora e Culda. E outras 3 que junto com Sara não são chamadas de profetisas, mas são consideradas profetisas pelo povo de Israel: Ana, Abigail e Esther. Por esta frase, que para nós parece não ter sentido, mas através disso, Deus vai confirmar a sua bênção para aquela que dá a Abraão em Isaque, e vamos ver também que não vai abandonar Agar e Ismael. E a própria promessa que hoje fala: mas do teu filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Então 2 povos diferentes vão ser constituídos, filhos todos de Abraão. E nós então na leitura continuamos a ver a história desta mãe desesperada no deserto com o filho. Ela então coloca o seu filho longe de si, fica à distância: não quero ver o meu filho morrer. Assim ficou sentada de frente ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão,
porque farei dele um grande povo. Quando se visita, eu tive a graça de visitar o deserto do Negueb. Então tem uma belíssima fonte que de repente você está diante de água depois de tanto tempo sem ver água no meio do deserto, que é chamado a fonte de Agar, o local aonde Deus fez brotar a água para essa sua filha. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Então esse gesto de misericórdia que Sara não teve, Sara usou essa egipciana para cumprir a sua vontade, depois a abandona, e Deus olha com misericórdia e não a abandona. Ela encontra um poço de água e salva a vida dela e do filho. Deus estava com o menino, com Ismael, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um homem arqueiro, um jovem arqueiro. Este é o modo de Deus escrever a sua história, mesmo em meio à infidelidade dos homens. No evangelho de hoje nós temos aquele episódio que o lago de Genezaré, entendemos isso, o mar da Galileia, ele tinha duas margens que eram muito diferentes como concepção de vida e de fé. Tinha as 10 cidades de uma parte, que eram 10 cidades pagãs, e do outro lado a parte que tinham a fé no Deus de Israel. Jesus desenvolve o seu ministério sobretudo nessa parte que era aquela que acreditava no Deus de Israel, a história do Antigo Testamento. Mas de vez em quando ele vai do outro lado, na Decápole. E hoje no Evangelho ele está na Decápole. Hoje, o Evangelho de Mateus, ele vai chamar esse lugar de Gadara. Jesus está entre os gadarenos. E em Lucas e Marcos nós encontramos um outro nome. Independentemente do nome que seja, nós temos aqui Jesus que opera um milagre no meio dos pagãos. Ali tinham 2 homens possuídos, e quando eles veem Jesus, eles reconhecem. Jesus já era conhecido mesmo entre os homens, e eles sabem quem é que está ali. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ou seja, não é a hora para eles. Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Diferentemente de Marcos, Mateus não coloca a quantidade, mas diz que é grande. Então eles vão dizer: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Ora, se tem porcos, meus caros, não era a terra de judeus. Para os judeus, o porco até hoje é um animal impuro, eles não comem, então não iriam criar porcos, ainda mais uma grande manada. Então se vê que é terra pagã. Então Jesus vai dizer simplesmente: ide. É um milagre onde Jesus usa, daqueles que ele usa a palavra, aonde usa menos palavras. Uma só palavra: ide. E eles então vão para a manada de porcos, e os porcos aonde se jogam? No mar. Então os textos são muito simbólicos, porque se jogam no mar, saem da terra, que mesmo sendo pagã, o Senhor chega e traz a salvação, e se jogam no mar, que, como dissemos já em diversos momentos, é o símbolo do mal. Então o demônio volta para o local que é dele, para o mar. Então, quando Jesus faz isso, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse daquela região. E Jesus então os deixa. Por que pedem para Jesus se retirar daquela região? Porque um demônio reconhece que Jesus é o Cristo, é o Senhor, o Filho de Deus. Mas os seres humanos que ali habitavam não querem a presença de alguém que está trazendo um prejuízo econômico para eles. É essa a questão. Então vejam, meus caros, quantas vezes na minha vida eu vi isso. Em pessoas de bem, em pessoas de fé ou não, que fundamentalmente se movem pelo aspecto econômico. Aquelas pessoas perdem a oportunidade de Deus que está na sua terra. Tantas vezes temos esse desejo, que bela seria a nossa vida se Jesus estivesse aqui do nosso lado. Eles tiveram, mas rejeitam porque preferem a economia que vem dos porcos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Paz.